Bom dia, irmãos. Que prazer, que alegria poder estar novamente aqui, nessa igreja, que é uma igreja missionária. Que coisa boa, partilharmos com os irmãos algumas coisas daquilo que Deus tem feito e louvar ao Senhor por aquilo que Deus ainda há de fazer. Aqui 54 anos, da igreja? 54 anos, muito mais nova que eu, viu? Mas que coisa boa, quero parabenizar essa igreja. Quero agradecer pelo seu empenho, pela sua dedicação ao Senhor, pela sua garra na obra missionária. Quero agradecer porque os irmãos participam de todos os projetos da Junta de Missões Nacionais e Mundiais também, não é? Eu anotei aqui alguns projetos, só para você, deixa eu ver se eu acho aqui nos meus papéis, eu anotei. Quer ver? Anotei aqui, ó. Olha o que os irmãos participam. Surdos estão sendo abençoados pela sua igreja. Quilombolas, índios, Vila Minha Pátria, ribeirinhos, e como, né? Visitam lá sempre, ciganos, crianças, universitários, presídios, capelania escolar, hospitalar, o barco, a carreta, não anotei tudo, anotei só alguns. E Cristolândia, que participam assim diretamente, todo dia, toda hora, todo minuto. A Igreja Batista Central de Campo Grande tem sido uma grande bênção, pastor Tadeu, irmã Rosângela, a nossa gratidão em nome de Missões Nacionais, por tudo que os irmãos têm feito por essa obra, pela sua garra, sua dedicação, seu desejo de servir. Eu anotei aqui o nome do irmão, quer ver? Que eu anoto para me orar depois. Esse irmão que a irmã falou ali, Mozart, é isso? Aqui, anotei. Meu papel é meio bagunçado, mas eu acho. Mozart e Luiz, que coisa boa, cadê eles? Mozart está lá trabalhando em outro canto. É você, o Mozart ou o Luiz? Mozart, que bênção. Obrigada, irmão Mozart, pela sua dedicação, pelo seu carinho. O Luiz também não está aí, está trabalhando em outra área, né? Com certeza. E eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. E a Graça e o Luzinaldo, que são nossos missionários, né? Nós estamos aqui juntos como missionários que somos. E eu quero agora pedir uma coisa. Cadê Graça? Foi bater uma foto ali atrás, mas já volta já, eu acho. Eu vou pedir ao pastor Luzinaldo, ao irmão Luzinaldo, a todos os irmãos nossos da Cristolândia, fiquem em pé um instantinho, e eu vou me juntar a vocês, e agora nossa equipe de missionários e irmãos abençoados pela obra missionária. Eu quero que a gente, só nós, vamos dar uma salva de palmas para a Igreja Batista Central em Campo Grande. Olha, a Graça ainda chegou para as palmas, né? Muito obrigada, essas palmas estão externando o nosso carinho, a nossa gratidão aos irmãos, e eu quero encorajar os irmãos a nós continuarmos, pode sentar, irmãos, a nós não pararmos, a não desistirmos, a nós irmos em frente, a nós continuarmos a orar, a contribuir, a participar, a ajudar, a trabalhar, para que muitas e muitas vidas possam ainda conhecer o que nós já conhecemos, a verdadeira alegria de viver, né? Quero aproveitar esse momento, antes de eu ler a Bíblia, e dizer que Graça e Luzivaldo, acertei o nome? Luzinaldo, quase que eu acerto. Graça e Luzinaldo são nossos missionários, estão atuando agora aqui, né, na Cristolândia, já atuaram no estado que eu também estou trabalhando, no Rio Grande do Norte, já dedicaram suas vidas em muitos lugares, e agora estão aqui nesse período, até que Deus fale e vai para outro, mas eu acho que Deus vai demorar a falar isso, viu? Acho que vocês vão quietar um bocado aí, eu acho, não sei. E eles também precisam de pão, além das ofertas. Porque assim, lembra da viúva? Não tinha mais nada. Só tinha um bocadinho de farinha, um azeitinho lá para fazer um negócio, comer e morrer. Aí chegou o servo de Deus e falou, ei, peraí, bolo primeiro para mim, depois vai chegar para vocês. E eles obedeceram, e ali, você sabe da história, nunca mais faltou. Quanto mais a gente dá para o Senhor, mais Deus... A gente não faz para permuta, mas é assim, a gente coloca diante de Deus, Deus fala, pode ir, que eu estou aqui com vocês. Então, eu gostaria de pedir, se algum irmão ainda não tem um missionário seu particular adotado, eu ia pedir para adotar esse casal. Fica em pé aí, casal. Olha que casal mais lindo. Meu Jesus, que coisa bacana, né? Se você não tem um missionário seu, não estou falando da igreja agora não, particular, porque eu sou missionária, muitos me adotam, mas eu também adoto missionário. Eu tenho missionários, só de nacionais eu tenho 5 missionários que eu adoto pela graça de Jesus. Então, se vocês puderem não, vocês podem, se quiserem, adotem um missionário, o nosso casal de missionários, eles estão precisando de parceria missionária,
de particulares, pessoas particulares, pessoa, sua família, você como pessoa. Se alguém desejar isso, fale com eles hoje ainda. Eu ia fazer o apelo agora, vou deixar para mais tarde, né? Se alguém desejar, procure esse casal, por favor. Adote esse casal como seu missionário, aquele que você vai orar todo dia, que uma vez por mês você vai dar uma ajuda, uma oferta missionária através do PAN Brasil, que tem ajudado, né, a sustentar tantos missionários. Porque as ofertas são bênçãos, ajudam muito, mas elas não completam o sustento dos missionários que temos. Hoje estamos aproximadamente 1.200 missionários, né? Pela graça de Deus, fora vocês que também são missionários, né? Então, são muitos missionários. Deus abençoe os irmãos, podem sentar, não deixe de procurar eles no final. Eu acho que vai, essa igreja aqui participa muito. Me lembro uma vez que vim aqui, tinha 2 meninos da Cristolândia que iam sair para ser missionários, eu pedi 15, na hora eu pedi 15, pastor, não sei se você lembra, para adotar 15 cada um, 30 pessoas. E passaram de 40 naquela manhã. Foi maravilhoso. Essa igreja ama missões. Eu estou olhando aqui os olhinhos, tudo brilhando. Não estou vendo nem um olhinho que não está brilhando. É porque os irmãos realmente são envolvidos e comprometidos com essa obra. Louvado seja Deus pela bênção dos irmãos colaborarem e participarem dessa obra maravilhosa, que é a obra do Senhor na terra. Bem, eu quero ler um texto da palavra de Deus para nós. Cadê minha água, gente? Ah, está aqui. Desculpa, gente, eu sou tão assim, meu Deus. Eu quero ler um texto, o texto é um pouquinho grande, mas espero que a palavra não seja tão grande, né, pastor? Para não passar do horário, né? Eu vou estar lendo Lucas capítulo 5, e eu quero compartilhar um pouquinho sobre a urgência, né? A urgência de Deus na transformação do Brasil. Então, eu quero ler aqui o texto de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. São 11 versos, eu vou ler rapidamente, e os irmãos poderão acompanhar. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do lado do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Simão, vá para onde as águas são mais profundas e lancem as redes para a pesca. Verso 5, Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem estás dizendo, mas como é tu que estás dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os sócios de Simão. Jesus então disse a Simão: Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. O verso 11, que é o último que eu estarei lendo agora nessa manhã, eles então arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Senhor, ajuda-nos nesta manhã a olhar para dentro de nós e ver ainda o que o Senhor quer que a gente deixe para sermos ainda mais usados pelo Senhor. Estamos nessa manhã aqui para receber a Tua palavra, como já recebemos de muitas maneiras, através dos cânticos, através das palavras, através das orações, mas completa em nós, Senhor. Completa no nosso coração, Jesus, e o que o Senhor quer nessa manhã. E ajuda-nos a sermos obedientes àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Glórias ao Teu nome pela existência desta igreja, pelos seus 54 anos, que bênção. Glórias ao Teu nome pela vida do pastor Tadeu e toda a equipe, e todos os irmãos que aqui colaboram. Que esta igreja continue olhando para o nosso alvo principal, que é o Senhor Jesus, e possa continuar proclamando que somente Jesus Cristo transforma. Muito obrigada, Senhor, por essa bênção e pelo culto desta manhã. Oro agradecida no nome de Jesus. Amém.
Quero compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre essa pesca maravilhosa que acabamos de ler na palavra de Deus. E eu começo contando uma ilustração. A ilustração diz o seguinte, diz que um homem, levantou pela manhã e começou a passear pela praia. E a maré estava muito baixa, já há alguns dias muito baixa. E aquela areia da praia, durante todo o dia, ia esquentando cada vez mais, e muitas estrelas do mar estavam naquela areia. E elas começaram a morrer, porque a estrela do mar precisa de água para viver. E então elas começaram a morrer. E daí um menino, quando aquele homem estava andando, ele viu um menino pequeno, ali naquela praia, naquela areia, e ele começou a ver muitas estrelas do mar morrendo, e aquele menino, então, ele abaixava, pegava uma estrela do mar e jogava na água. E ele abaixava novamente, pegava novamente uma estrela do mar e jogava na água. Ele fazia isso várias vezes. E aquele homem que estava ali olhando, ele olhou e falou, gente, que isso? Aí chegou perto daquele menino e disse, menino, o que você está fazendo aqui? Aí o menino falou, eu estou salvando as estrelas do mar. Aí aquele senhor, mas como assim? Tem milhares na praia, por todo canto dessa praia, elas estão morrendo porque precisam de água, e na praia não tem como, na areia não tem como elas receberem a água que elas precisam para viver. Aí o menino abaixou novamente, pegou mais uma estrela do mar e disse, olha, moço, eu não posso pegar todas elas, mas para essa aqui eu vou fazer diferença. Ele pegou mais aquela estrela e jogou na água, e aquela estrela do mar pôde viver. No outro dia, aquele homem levantou cedinho novamente e disse, será que aquele menino continua lá? E o homem foi lá na praia, naquela areia quente, e chegou lá, o menino estava fazendo a mesma coisa, pegando as estrelas do mar e lançando estrelas do mar na água. E aquele homem disse, olha, menino, deixa eu te dizer uma coisa, essa noite eu quase não durmo, pensando naquilo que você estava fazendo, salvando estrelas do mar. Eu decidi, então, me juntar a você. E nós dois agora vamos salvar quantas estrelas do mar a gente puder salvar. E ele, então, começou a ajudar o menino a jogar aquelas estrelas no mar. E para aquelas que ele conseguia pegar e jogar na água, aquela continuaria a viver, não morreria ali naquela terra quente daquela praia. Por que eu estou contando essa ilustração? Para dizer que nós, como crentes em Jesus, precisamos olhar para o Brasil e saber que existem muitas pessoas morrendo sem a água da vida. Existem muitas pessoas morrendo nas situações que o mundo oferece, achando que são até boas, mas que elas continuando ali, elas estarão morrendo nas areias quentes e estarão eternamente longe de Deus. Muitos brasileiros estão assim, e nós precisamos, conforme diz a palavra de Deus no verso 4 do texto que lemos, lançar as redes nas águas profundas, para que possamos pegar os peixes, as pessoas que estão ali precisando de receber da água da vida. Queridos, nós precisamos obedecer ao ID de Jesus. Por isso a palavra de Deus disse para aqueles discípulos, venha para o mar alto, vai ao mar alto, lance a rede no mar alto. Eu quero dizer a vocês que vocês fazem parte dessa equipe, que estavam nas areias quentes, morrendo sem Cristo, mas a Igreja Batista Central de Campo Grande começou a jogar muitos de vocês a presença de Jesus, e vocês aproveitaram a oportunidade e começaram a nadar nas águas vitoriosas de receberem a Jesus como seu Salvador e Senhor. Meus irmãos, que coisa linda poder ver como é bom obedecer ao ID de Jesus. E a palavra de Deus está dizendo exatamente, disse para eles e diz para nós hoje, que nós precisamos lançar as nossas redes no mar alto, onde pessoas estão morrendo sem Cristo e sem Jesus. No Mar da Galileia, eu estava olhando o tamanho do Mar da Galileia, e eu anotei até aqui, 21 quilômetros de comprimento, 45 metros de profundidade. E aí eu então comecei a lembrar dos milagres que Jesus realizou ali naquele Mar da Galileia, não é? E a gente pode lembrar Jesus acalmando a tempestade, isso aconteceu ali no Mar da Galileia, né? Pelo menos 3 milagres eu anotei aqui, acalmando a tempestade, ali Jesus andou sobre as águas, e ali Jesus realizou a pesca maravilhosa. E hoje eu quero que nessa manhã
nós possamos olhar para essa mensagem da palavra de Deus e possamos também lembrar desse mar da Galileia, onde Jesus fez aquela pesca maravilhosa e lembrar que nós, como seguidores de Jesus, Ele está querendo que eu e você também estejamos caminhando por onde estivermos para fazermos uma pesca maravilhosa, levando a mensagem de transformação a tantos que precisam receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas talvez você olhe para você e você pense, eu me acho tão pequeno, tão fraco, eu me acho um servo de Deus tão fraco para ajudar na transformação do Brasil. Eu quero dizer a você o seguinte, se nós obedecermos a ordem de Jesus, a palavra de Deus diz que Ele está sempre conosco. Mateus 28:20 diz, eu estarei com vocês todo o tempo. Portanto, Jesus está conosco, e nós não vamos nos aquietar, e nós não vamos parar, e nós vamos anunciar. Aonde estivermos, precisamos apresentar essa mensagem de vida eterna. Esses 54 anos da nossa igreja aqui, os irmãos têm trabalhado nessa direção, e nós não vamos parar, e nós vamos continuar proclamando essa mensagem. Um dia desse um tempo desse atrás, eu estava na fila de um supermercado, e eu comecei a orar pelos caixas. E eu pedi a Deus que Deus abençoasse, que alguém falasse de Jesus para alguns caixas daquele mercado. Isso já era mais de 10 horas da noite, é o dia de fazer a compra grande. Não tem o dia da compra grande? Compra arroz, feijão, farinha, fubá, aquelas coisas. Era o dia desse dia. E eu estava na fila com um carrinho de compras. Enquanto esperava, eu comecei a orar pelos caixas. Senhor, ajude para que alguém fale de Jesus para esses caixas. Não sei se eles já ouviram a tua palavra de maneira direta. Quando eu comecei a orar, Deus começou a jogar para o meu coração, que não era só para mim orar, eu precisava também falar. Eu falei, não, Senhor, eu entendo, eu preciso falar, mas agora não dá. Já é mais de 10 horas, estou cansada, ninguém vai dar atenção. Quem vai ouvir uma mensagem, pregar do evangelho, a mensagem do evangelho, um testemunho, 10 horas da noite, na hora quase do mercado fechar? Mas Deus foi me incomodando de uma maneira tão grande, que eu falei, está certo, Senhor, se o Senhor quer, eu vou obedecer. E eu olhei para os caixas assim, lá do outro lado tinha uma caixa com um rostinho tão triste. Eu saí então da minha fila que eu estava, eu fui na fila daquela outra, que eu achei que ela estava com um rostinho bem triste. E fui chegando a minha vez, e eu fiquei um pouco nervosa, falei, meu Deus, eu não sei como fazer, como que eu vou falar, o que eu vou fazer? Me ajude, Senhor, eu estou me sentindo fraca, pequena, não sei como vou compartilhar agora essa palavra. E chegou a minha vez. Olha, ela estava tão triste, com o rostinho tão caído. Ela nem olhava para mim. Começou a passar as compras. Eu olhei o nome dela aqui no crachá, sabe o que era o nome dela? Socorro. Eu falei, meu Deus, até no nome ela está pedindo socorro. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Então comecei a cantar. Muito triste eu andava, sem gozo e sem paz, cantei assim no todo. Daí, ela olhou para mim e disse, a senhora cantou uma música tão bonita que tocou no meu coração. Eu falei, é mesmo, Socorro? Ela, como é que a senhora sabe meu nome? Eu falei, está escrito no seu crachá. Ela, é mesmo. Ela disse, hoje eu não sei o que vou fazer. Olha, eu estou pensando em sair daqui e dar cabo à minha vida. Eu estou passando uma situação tão difícil, que para mim não tem mais jeito. Aí eu falei para ela, olha, deixa eu te contar uma história. Eu estava lá do outro lado, Jesus falou, sai dessa fila e vai para a fila de socorro, porque ela está precisando de ouvir alguma coisa que possa ajudá-la. E eu então compartilhei com ela, falei, olha, eu conheci a verdadeira alegria de viver. E eu estou aqui para lhe dizer isso. Depois então me fale, porque eu não sei como vai ser a minha vida quando eu sair daqui hoje. Compartilhei com elas algumas coisas rapidamente, as compras acabando, a fila, gente atrás, doido para ir embora, né? Como eu também estava, todos querendo sair para ir embora para casa, aquela hora da noite. Eu disse, Socorro, fazer o seguinte, quando você chegar em casa, aqui está meu número, você vai ligar para mim. E você me dá seu número, que eu também vou ligar para você. Que hora você chega em casa? Mais ou menos 00:30. Falei, essa hora nós vamos nos falar. Se eu não ligar para você antes de você chegar, você vai se ajoelhar e já liga para mim ajoelhada, porque Deus vai estar com você. Mas eu fiquei com o coração assim tão, meu Deus, que eu tenho que fazer algo por ela. É uma menina que está precisando de ser alcançada pelo poder do Evangelho. Cheguei em casa, compartilhei com Ezequias isso, meu esposo, e aguardamos as compras, e aguardamos, e fiquei ali aguardando, orando por socorro. Deu 00:30, ela não ligou. Deu 00:30, ela não ligou. Falei, ai, Senhor, eu vou ligar para ela. Quando eu falei, vou ligar para ela, o telefone tocou. Era ela. Ela disse, eu estou ligando porque aquelas palavras que a senhora falou me incomodou tanto.
mas a vontade de eu terminar com a minha vida ainda não terminou. Falei, pois vai terminar agora, que nós vamos passar o resto da noite conversando, e eu vou orar com você, eu vou compartilhar com você algumas coisas. Ficamos ali mais ou menos 1 hora, conversando e orando, e falei algumas coisas mais da palavra de Deus para ela, e marquei um encontro no dia seguinte, mais ou menos 10 horas da noite, no caixa de supermercado. Ela disse, mas a senhora tem coragem de voltar lá? Eu falei, mas é claro, você é a pessoa que Jesus mais amou, deu a vida por amor a você, e que é para mim estar lá amanhã, 10 horas da noite? Bom, voltei lá no outro dia. Deixa eu dizer o que aconteceu. Quando eu fui chegando, olha o rostinho dela. 10 horas ela estava com o pescocinho em pé me procurando. Mas não era por mim, não, que ela não queria me ver, não. O que ela queria é ouvir aquilo que ela precisava para alimentar a sua alma. Deixa eu dizer a você o que aconteceu com Socorro. Eu tive que fazer aquilo. Marcamos um estudo bíblico no caixa de supermercado durante 8 semanas. E durante 8 semanas, toda segunda-feira, 10 horas da noite, eu ia para o caixa de supermercado. Às vezes não tinha nada para comprar, uma bolacha, e a fila dela é aquela dos carrinhos grandes. E eu com uma bolacha na mão, para sair na caixa. Algumas pessoas diziam, tem caixa das pequenas compras, né? Não, eu prefiro ficar aqui mesmo. E eu esperava a minha vez, e ela também esperava. Socorro, depois de 8, acho que na 5ª semana ou 6ª, ela entregou a vida dela a Jesus. Sabe o que Socorro faz hoje? O que eu fiz com ela. O que vocês me ajudaram a fazer com ela, porque vocês oram pela obra missionária, vocês participam. Socorro recebeu Jesus e hoje ela transmite a mensagem de Jesus para os caixas, para os funcionários, para as pessoas que passam no caixa dela. É uma pessoa mudada e transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. Talvez você se ache fraco para ajudar nessa transformação, mas o que Deus quer, o que Jesus quer de nós, é que nós nos coloquemos ao dispor dEle, para ser usado por Ele. Quem sabe num caixa de supermercado, um vizinho que só pode ser atendido às 11 horas da noite. Olha, eu tenho algumas experiências que Deus me faz passar, que só Deus mesmo para fazer um negócio desse, viu, com a gente. Mas eu glorifico ao Senhor, por ser usada por Ele na obra dEle. Talvez você se ache um pouco desanimado para fazer a obra de Deus. Olha o que Deus disse para Josué, seja forte e corajoso, não foi eu que mandei vocês não entregaram sua vida a Jesus, eu estou com vocês, seja forte e corajoso, porque eu vou estar com vocês em todo o tempo. Tem um hino do cantor cristão que diz, quantos que corriam bem, já não mais contigo vão, outros seguem, mas também frios e sem amor estão. Que o amor do Senhor que nos alcançou aqueça nossos corações. Que nós estejamos abrasados pela força do Senhor em nossa vida. Que nós possamos ter o nosso coração queimando de amor por Deus e pela sua obra, porque entendemos que o desânimo muitas vezes vem e quer nos impedir. Desculpe eu beber água toda hora que minha garganta está seca, mas eu vou aguar e eu vou até o fim, em nome de Jesus, né? Então eu quero pedir aos irmãos que eu e você, quando nós nos sentimos desanimados, que a gente possa olhar para aquele que nos convocou para essa missão, porque nós todos somos missionários. Deus conta com cada um de nós, Deus conta com aquele empresário, Deus conta com aquele empregado, Deus conta com aqueles que estão desempregados, Deus conta com as donas de casa, Deus conta com todos nós, e nós não vamos parar, meus irmãos, nós vamos em frente. Se sentir desanimado, segure na mão daquele poderoso que nos sustentou, que nos guardou, que nos livrou da morte, que nos garante vida eterna e alegria para todo sempre. Mas talvez você esteja um pouco com medo de ficar afogado no caminho da dúvida. Eu não sei se vou, eu não sei se falo, eu não tenho palavras, eu não tenho esse hábito, eu não tenho costume. Meus irmãos, confie na fidelidade de Deus. É Deus em quem faz a obra. Fiel é aquele que nos chamou para essa obra maravilhosa, diz a palavra de Deus, e nós não vamos parar. Mas talvez você olhe para você e você pense, mas eu não vejo frutos do trabalho que eu faço. Talvez você não está produzindo frutos para a obra de Deus. Eu quero te convocar nessa manhã, como diz a palavra de Deus, a nós sairmos das águas rasas. Sairmos das águas rasas e nos aprofundarmos nas águas profundas, aonde Jesus mandou os discípulos lançar a rede.
Você sabe, aqueles discípulos, aqueles homens, eles eram pescadores profissionais. Eles sabiam a hora que tinha peixe. Eles sabiam aonde jogar a rede. Eles foram. E a Bíblia diz que eles não pegaram nada. Mas só que Jesus veio e vai lá naquele mesmo canto, lá naquela água profunda, lança a rede novamente lá do outro lado do barco, onde vocês já foram e nada pegaram. Que coisa linda, meus irmãos, quando a gente obedece aquilo que Jesus manda a gente fazer. Eles poderiam pensar, não vou não, eu sou profissional, Jesus. Eu sei pescar, eu sei onde tem peixe, mas hoje não tinha nada, não tem nada lá. O que Deus quer é que a gente saia das águas rasas e vá para as águas fundas e lance a rede aonde Ele mandar. Aonde Ele mandar, isso sim é o que Deus quer de nós. Jesus nos diz, ide. A ordem de Jesus sempre é a mesma. Nunca mudou. São 3 letrinhas que a gente precisa colocar na nossa alma, no nosso coração. Quais são as 3 letrinhas? Ide, é ide mesmo. É isso, é ide. Estavam com dúvida? Qual é a ordem de Jesus? Agora ficou bonito. Ide. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Teve um tema de missões nacionais que era o tempo chegou. Você lembra? O tempo chegou, é hora de agir, mais ou menos isso. Não é? Eu quero dizer esse tema para nós hoje. O tempo chegou e nós não podemos parar. Nós temos que ir em frente, aproveitar o tempo que Deus tem nos dado. Um dia desse eu fiz 15 anos, meus irmãos. Olha, você está rindo, eu também estou rindo da minha própria palavra. Um dia desse eu fiz 15 anos. Eu olhei para um lado, fiz 30. Aí olhei para o outro, fiz 40. Passa muito rápido. Aí olhei para trás, fiz 50. Meu Deus, nem vi passar. Olhei para frente, fiz 60. Eu não vi passar. Eu balancei a cabeça, fiz 70. Vou parar aqui para você não descobrir a minha idade. Mas eu estou dizendo isso para pensarmos o seguinte, meus irmãos, o tempo passa rápido demais. O tempo voa. E nós não podemos aguardar, nós temos que ir em frente, o tempo chegou. O Brasil tem sede de Deus, foi outro tema de missões nacionais, não é? E nós precisamos nos colocar ao dispor de Deus para fazer o que Deus quiser na hora que Ele está nos convocando. Eu quero dizer que eu e você somos as pessoas. Independente da sua idade, independente da sua escolaridade, independente de quem você é, independente daquilo que você tem, independente de qualquer coisa, o que Deus quer é usar a nossa vida, e nós precisamos nos colocar ao dispor dEle, para fazer a obra dEle, da maneira que Ele quiser. Jesus, Ele quer tornar o nosso fracasso em poderoso brado de vitória. Vocês viram aqui, não é? Que os pescadores estavam tão desanimados, nada pegaram, não pescaram nenhum peixe. E Jesus, então, naquele momento, Ele transformou aquele fracasso dos pescadores em um poderoso brado de vitória. Porque a Bíblia diz, trabalhamos a noite toda, Senhor, e nada apanhamos. Mas pela Tua palavra nós vamos colocar novamente a nossa rede naquele local. Meus irmãos, Jesus torna nosso fracasso em poderoso brado de vitória. Não sei se já contei essa experiência que eu vou compartilhar com os irmãos aqui. Nós estávamos procurando uma casa para alugar numa cidade chamada Parque dos Coqueiros. Eu acho que até Graça conhece. Então, estávamos, não sei se o esposo dela conhece, mas acho que Graça conhece, lá no Rio Grande do Norte. Procurando uma casa para alugar, para a gente começar uma igreja. Para a gente morar e começar uma igreja de Jesus ali. Ninguém queria alugar uma casa para nós. Todo mundo perguntava, para que é a casa? Olha, a casa nós vamos morar e vamos começar uma igreja onde nós vamos falar do amor de Jesus. É crente. Olha, nós somos crentes, mas nós não vamos falar para as pessoas virarem crentes. A gente vai falar do Jesus que os crentes adoram. Bom, eles falam, olha, até gostamos de vocês, mas sabe, aqui não dá certo, aqui ninguém gosta de crente. Não dá certo vocês morarem aqui, vão para uma outra cidade onde existem outras pessoas que gostam de crente. Aqui o pessoal não gosta, vocês não vão se dar bem. Aqui não vai dar certo uma igreja de crente. E ninguém alugava casa para nós. Olha, a gente estava cansado. Porque missionário também cansa. Missionário que é chamado para sair, também cansa. Também tem momentos de desânimo. A gente tem momentos que a gente tende a desistir, por isso que precisamos de muita gente orando, como a igreja de Campo Grande, Central, por isso que precisamos que vocês sustentem as cordas, orando por cada missionário que de saída, aqueles que Deus convoca para sair.
E a gente estava cansado. Depois de procurar muito tempo, aquela semana toda procuramos, era final de sexta-feira, nós entramos num bar. A gente estava cansado, calor, muito quente. E Ezequias pediu um refrigerante, que nem é bom para a saúde. Hoje eu quase não tomo, mas naquele tempo eu tomava mais. Mas se tomar, tudo bem, fique à vontade, tá? Então, Ezequias pediu um refrigerante e nós começamos a tomar. A gente nem conversava, cansado, só tomando aquele refrigerante. De repente, Ezequias olhou para o dono daquele bar e perguntou o nome dele. Ele disse: meu nome é de Assis. Ezequias falou: senhor de Assis, o senhor não quer fechar esse bar para fazer uma igreja de crente aqui, não? Eu olhei para Ezequias e falei: coitado, está tão cansado que está falando uma bobagem. Que eu pensei, como uma cidade, um local que ninguém quer nem alugar uma casa, como é que esse homem vai fechar o bar para começar uma igreja de crente? Está cansado demais. Eu estou contando essa experiência para dizer que Deus, Jesus, Ele transforma o nosso fracasso em poderoso brado de vitória. Sabe o que o homem falou? Olhou para Ezequias assim, tão simplesmente, e disse assim: quero. Eu não acreditei. Falei: o senhor entende? O senhor quer fechar esse bar para começar uma igreja de crente? Ele disse: quero, senhora. Ele disse assim: eu já vi que a senhora não conhece nordestino, porque quando o nordestino fala, não precisa nem de papel para assinar. Meus irmãos, deixa eu dizer o que Deus fez ali. Aquele nosso fracasso momentâneo, aquele nosso desânimo momentâneo, naquele bar, foi fechado de verdade. Arrumamos aquele bar para ser a nossa primeira igreja batista em Parque dos Coqueiros. Eu entendi por que o inimigo estava tão furioso, ele não queria que nós continuássemos ali, porque ali tinha muitos peixes grandes para pegarmos nas águas profundas do mar daquele local. E aí ficamos ali, trabalhamos ali durante 4 anos e meio, quase 5 anos, um pouquinho mais de 4 anos e meio. Quando nós saímos ali, ficou uma igreja organizada com 209 membros para a glória de Deus. Pessoas que estavam aguardando por nós, Igreja Batista Central de Campo Grande, você que nos enviou para lá, estavam as pessoas aguardando para a gente chegar lá, para apresentar a mensagem de que realmente Jesus transforma. Saímos de lá, a igreja continuou crescendo, aquela igreja, logo depois, se tornou a maior igreja do estado naquele período. Ela chegou a 600 membros para a glória de Deus. Por isso que eu estou dizendo, meus irmãos, Jesus transforma nosso fracasso em poderoso brado de vitória. Por isso que a palavra de Deus diz no texto, que eles trabalharam a noite toda e não apanharam nada, mas Jesus mudou aquela história, aquele fracasso foi mudado e transformado para que eles pudessem entender o que Jesus queria da vida deles. Esse texto nos alerta uma coisa, só nos resta uma coisa a fazer: obedecer a palavra de Cristo e lançar a rede onde Jesus mandar. O segredo está no abecedário, né? Obedecer. Esse é o abecedário da obediência. Obedecer. E o verso 6, a gente vê aqui o resultado da obediência, que foi a colheita, né? A colheita daqueles grandes e muitos peixes, ao ponto de que eles tiveram que chamar outros para ajudar, porque o barco estava quase se afundando de tanto peixe que eles conseguiram pegar. Tem até um hino que diz: havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Conhece, né? Não vou cantar agora, que eu não vim para cantar, eu vim para falar, né? Mas a gente realmente, se a gente persistir em realizar aquilo que Deus quer, nós vamos ter os frutos colhidos para a glória de Deus. Dificuldades teremos. As dificuldades vêm para provar a fé de cada um de nós. Mas a gente enfrentando a dificuldade, dando a mão ao Todo-Poderoso que nos convocou, a gente sabe que a pesca é certa. A vitória vem realmente depois de lutas, depois de dificuldades. O verso 10 diz: não temas, vocês estarão agora transformando, eu até mudei aqui, o Brasil. Meus irmãos, a palavra de Deus diz o seguinte para aqueles homens: eu farei de vocês pescadores de homens. Quero dizer que o nosso Brasil, o nosso país, precisa saber também dessa mensagem poderosa que Jesus transforma. Interessante que o pescador, ele pega o peixe vivo e o peixe morre, né? Para a gente comer o peixe. Pega o peixe vivo para morrer.
E aquilo que Jesus está nos convocando, e convocou aqueles pescadores, é a gente pegar os homens mortos nos seus pecados, para que eles possam conhecer o caminho da vida e viver eternamente. Ah, meus irmãos, que coisa linda! Agora a palavra de Deus no verso 11 diz que a gente precisa deixar o quê? Quem que se lembra? Hã? Eita, essa palavrinha é difícil, né? O que é que a palavra de Deus está dizendo, irmãos? A gente precisa deixar o quê? Tudo. Ah, esse tudo, irmão, peraí, para mim não dá não. Para mim não dá não, eu não posso deixar tudo não. Mas é tudo que impede a gente ser aquilo que Deus quer de nós. É deixar tudo que impede eu ser a pessoa que Deus quer fazer para mim ser. É deixar aquilo que impede de eu ser a pessoa para ajudar outros a conhecer a mensagem do Evangelho. É deixar tudo que impede para eu ser uma testemunha viva do Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos deixar tudo que nos impede para ser a pessoa que Deus quer que a gente seja. Eu quero dizer que nessa manhã, Deus quer levantar um grande exército aqui. Já somos um exército, mas Deus quer nos despertar para a gente realmente estarmos nas fileiras do exército que Deus está nos convocando nessa manhã. Eu acredito que Deus está querendo levantar um exército aqui de infantes, aquele que está na frente. Né? Infante é aquele que está na frente, que está na batalha de frente. Mas aqueles que Deus não convocar para estar na batalha de frente, Deus convoca para ser artilheiro. Temos o mesmo valor para Deus. Deus não dá mais valor para os missionários que são convocados para sair do que aqueles que são missionários para ficar. Não. Deus te convocou para sair, você é missionário infante. Aquele que vai para frente, aquele que vai enfrentar, aquele que está lá na frente. Mas se Deus não te convocar para ser o missionário de saída, Deus te convoca para ser o missionário de artilheiro. Sabe quem são os artilheiros? Aqueles que de longe acertam o alvo. Artilheiros são aqueles que olham para os infantes, que estão lá na frente de batalha, pregando a mensagem do Evangelho. E de longe, os artilheiros estão de olhos abertos, orando, lançando bombas de oração, bombas de ofertas, bombas de sustentação, para que muitos possam ser alcançados e reconhecerem Jesus como aquele único que pode nos transformar. Deus não precisa de nada, eu falei bobagem, Deus não precisa de nada, mas Ele abriu oportunidade para eu e você sermos as pessoas para ajudar a transmitir essa mensagem a todo o Brasil e a todo o mundo. Pergunto nessa manhã, está se colocando como infante, aquele que Deus convoca para sair? Diga sim, nessa comemoração de 54 anos da nossa igreja, quem sabe Deus está levantando pessoas aqui para serem missionários infantes, que sentem de Deus a chamada para sair de Campo Grande, sei lá, para ir para outro estado, ir para outro país, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, se Deus não te chama para sair, sem dúvida, Deus te chama para você ser o artilheiro. Aquele que vai ajudar a sustentar essa obra, aquele que vai orar como nunca orou, aquele que vai contribuir como nunca contribuiu, aquele que vai se doar para ir a viagens missionárias como os irmãos fazem sempre em campos missionários. Olha, nós não temos outra escolha, ou somos chamados para sair infantes, ou somos chamados para ficar artilheiros. Eu não sei o que Deus está falando no seu coração. Talvez Deus já confirmou isso no coração dos irmãos, os irmãos já sabem exatamente o que Deus quer. Mas se tem dúvida, eu creio que nessa manhã missionária, Deus está querendo colocar uma confirmação nos nossos corações, ou infantes, ou artilheiros. Deus está querendo levantar pessoas que intercedam por essa obra. Deus está querendo levantar gente que sustenta essa obra. Deus está querendo levantar gente para fazer essa obra, para transmitir essa mensagem. Estou encerrando. Gostaram, né? Que estou encerrando. Que bom. Mas eu quero ainda contar uma experiência missionária de uma menina de quase 9 anos, 8 para 9 anos, o nome dela é Daniele. Eu estava falando na classe de crianças sobre a obra missionária. E eu falei, olha, nós vamos, nesse ano, levantar uma oferta
para botar uma missionária em algum lugar que não tem ainda missionária, como eu estou aqui com vocês. E a nossa classe de crianças vai levantar uma oferta. Daniele, a menina, é filha do casal mais carente financeiramente da nossa igreja. Ela, depois da classe, ela me chamou e disse: irmã, eu estou querendo dar uma oferta grande para missões, porque eu quero que alguma missionária vá aonde não tem, porque como que seria a gente sem a senhora aqui? Isso é ela falando. A gente precisa botar uma missionária onde não tem. Falei, ótimo, vamos fazer. Você quer dar uma oferta grande? Que bom. Eu pensei, meu Deus, como essa menina vai dar uma oferta, nem pequena ela tinha que dirá grande. Como a gente é falha, irmãos. Aí eu falei, que bom, Daniela, o que você está pensando para dar essa oferta grande? Ela disse, eu estou querendo fazer um bazar lá em casa. Falei, ótimo. Mas o que você quer botar nesse bazar? Ela disse, eu quero botar nesse bazar o presente que eu ganhei na minha escola. Porque lá na minha escola, ela me contando, lá na minha escola, de 3 em 3 meses, o melhor aluno ganha um presente. E essa vez agora fui eu. Eu ganhei o meu presente e eu quero fazer um bazar com o meu presente. Eu fiquei curiosa, né? Falei, mas qual foi esse presente? Ela disse, eu ganhei um quebra-cabeça. Eu falei, aí eu pensei, fiquei paradinha pensando, meu Deus, um quebra-cabeça, só presta tudo junto, como é que ela quer fazer? Ela disse, irmã, você está pensando que não dá certo? Meu quebra-cabeça são 500 peças, vai dar muito dinheiro. Aí eu fiquei pensando de novo, falei, meu Deus, como vai ser vender peça de quebra, quem vai comprar uma peça de quebra-cabeça? Eu pensando, né? Aí ela disse, irmã, a senhora está pensando que... Mas vai dar dinheiro, eu quero fazer esse bazar. Falei, pronto, vamos fazer o bazar. Não colocamos mais nada do bazar. Ela marcou o dia. A casa dela é aquela casa bem simples. Quando abre a porta já é a rua. É aquela janelinha que só cabe no nosso rosto. É aquela portinha que para a gente entrar, eu pelo menos tenho que entrar de banda. Verdade. Uma casa tão simples. Uma casa sem praticamente quase nada. E ela marcou o dia. Eu me emociono quando lembro dessa história, desse acontecimento. Ela marcou o dia, era um sábado pela manhã, ela marcou 8 horas da manhã, ela fez cartazes. Ela espalhou cartazes na escola que ela estuda. Cartazes tão simples, numa folhinha de ofício, escrevia bazar missionário na minha casa. E colocou lá, né, Daniele, o endereço. Na igreja, eu falei na congregação, falei, irmãos, aqui na congregação não tem escolha. Nós somos obrigados, não tem escolha, a comprar algumas peças de Daniele. Marcou. Eu cheguei na casa dela, era 7:50. Já estava tudo pronto. Ela botou uma mesinha pequenininha na frente, uma cadeirinha, espalhou aquelas 500 pecinhas na mesa, botou uma plaquinha na porta da casa, bazar missionário. E eu fui a primeira a chegar, eu falei, que bênção, Daniele, já arrumou tudo, eu vim te ajudar, você nem me esperou. Ela disse, irmã, porque minhas colegas disseram que vinha cedo, então eu já botei aqui, ótimo. Eu falei, então eu quero ser a primeira compradora, eu quero 10 peças. Ela olhou para mim, eu estava sem bolsa na mão, ela disse, irmã, só tem uma coisa, eu não estou vendendo fiado. Desse jeito. Que às vezes a gente compra fiado na igreja e esquece de pagar, né? Eu sei, e ela também já sabia disso. Que às vezes a gente compra nas cantinas, cadê que pagamos mais, né? A gente compra um negócio e esquece. Não é que a gente é ruim, não, é que esquece mesmo, né? Eu falei, não, mas eu estava no bolso da calça, falei, não, mas eu trouxe meu dinheiro. Então tá, aí paguei. E eu fiquei por ali, eu falei assim, Deus, se não vender tudo, meu Deus, me ajuda, eu preciso comprar tudo. Passou a manhã, antes de 12:00, meus irmãos, não tinha nem uma peça mais. Vendeu tudo. Deus me deu uma grande lição. Deus falou assim, Madalena, não preciso de você não, querida. Se você quisesse comprar mais, comprasse na primeira vez. Fiquei esperando para ver se sobrava. O que é isso? Deus me deu uma lição maravilhosa. E eu levei uma chibatada de Deus e agradeci a Deus. Porque realmente, meus irmãos, a obra é dele. É Ele que faz tudo. No dia da entrega da oferta, todos se arrumaram para
para o momento da oferta. Sabe o que ela fez? Ela pegou um saquinho de leite. Sabe o saquinho de leite? Lavou, secou, passou talco. Olha que amor. 8 anos, menina. A menina tem, gente. Colocou toda a oferta do bazar dentro daquele saquinho. Para uma criança pobre isso não é fácil não, gente. Uma criança que nunca pega em dinheiro, ela poderia ter tirado um pouquinho para ela comprar um sacolezinho, uma bala, sei lá, uma coisa. Ela não tirou nada. Ela botou tudo naquele saquinho e na hora da entrega da oferta, ela levantou do banco, aquela sandalinha tão simples, meus irmãos, aquele vestidinho limpo, mas tão simples. Foi lá na mesa e colocou aquele saquinho de leite amarrado com a fitinha rosa, demonstrando um amor por Deus e pela obra dele. Eu olhei para aquele saquinho e eu orei, eu disse, sem dúvida, essa é uma das maiores ofertas de missões desse ano. Daí eu fui na rua, comprei 3 quebra-cabeça e dei para ela de presente. Sabe o que ela fez? Vendeu tudo. Aí na cesta básica daquele mês, na cesta básica da família dela, tinha uma latinha desse doce de enrolar na mão. Ela pediu a mãe dela para ela, a mãe dela pensou que era para ela comer. Sabe o que ela fez? Fez os docinhos e saiu para vender na rua. Eu cheguei, passei por ela assim na parada do ônibus, falei, está fazendo o quê, Daniela? Estou vendendo uns docinhos para aumentar a minha oferta missionária. Falei, meu Deus, que amor. Aí eu falei, eu quero 2 docinhos. Ela ficou feliz, né? Eu estava com dinheiro, porque fiado ela não vende. Paguei os 2 docinhos. Aí eu falei, olha, esse é meu e esse é seu. E eu logo, mordi o meu. Sabe o que ela fez com o dela? Ela devolveu dela para a caixinha. Eu disse, não, Daniela, esse é para você, querida. Para você. Você já comeu algum? Ela, não, irmã. Porque se eu comer vai ser menos um valor. Meu Deus. Menos um valor para a minha oferta. Ai, eu fiquei com raiva de mim. Falei, meu Deus, eu bocuda. Eu já comi, já mordi o meu. Eu já tinha mordido o meu doce. Que lição que ela me deu. Que menina. Que dedicação. Que amor pela obra. Eu estou contando isso para dizer que uma menina pobre financeiramente, ela é rica da graça de Deus. Ah, eu quero ver a mansão que ela tem lá no céu. Eu vou ficar no porão. E a casa de Daniele, sem dúvida, sem dúvida. Que coisa linda. Pessoas que sustentam a obra missionária. Não são os ricos nem os pobres que sustentam a obra. São os fiéis. São aqueles que amam a Jesus e amam a sua obra. Eu encerro para dizer, não há mais tempo, meus irmãos. João 9,4 diz, trabalhai enquanto é dia. Mas ele completa dizendo, a noite vem. E quando a noite vier, não podemos mais fazer nada. Eu quero dar uma palavra para vocês, meus queridos aqui, meus amados irmãos. A noite vai chegar, mas que bom que vocês foram alcançados antes da noite. Vocês estão aí com vida para dedicar ao Senhor. Que vocês nunca olhem para trás. Que vocês olhem para Jesus, aquele que morreu e deu a vida por amor a mim e por amor a vocês. Esse Jesus que derramou o sangue na cruz do Calvário, foi por amor a cada um de vocês e a cada um de nós, por todos nós. Portanto, permaneçam firmes. Vocês vão ter muitas coisas para tirar vocês do caminho, como nós também. Mas eu dou esse conselho aos irmãos queridos. Olhem para Jesus. Nunca tirem os olhos de Cristo. Fiquem se olhar em Jesus. E quando o inimigo vier querendo fazer alguma coisa para desanimar e derrotar, coloque o seu olhar naquele que deu a vida por amor a cada um de vocês. E nós todos também. Não há mais tempo. Trabalhar enquanto é dia. E o que a gente precisa fazer é dizer como Isaías disse. Ah, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero ser aquilo que o Senhor quiser. Eu quero trabalhar nessa pesca maravilhosa, sendo infante ou artilheiro.
Eu quero ser usado pelo Senhor. E que o Senhor não me deixe ser jogado no monte dos crentes inúteis. Coisa triste, é inútil. Você já viu os ferros como são trabalhados? Eu já fui lá para ver isso. O ferro é testado, o ferro que presta está aqui, para ele ser novamente trabalhado. O ferro que não presta é jogado no monte dos inúteis. Aquele ferro ali é ferro, mas não presta para nada. E eu pensei na minha vida e na nossa vida de crente, que nenhum de nós sejamos jogados no crente do monte dos crentes inúteis. Coisa triste é ser inútil. Mas glória a Deus, que Ele está nessa manhã nos dando mais uma oportunidade de nós nos erguermos diante dEle e dizer: Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me para onde o Senhor quiser. Quer renovar seu compromisso de fidelidade a Deus nessa manhã de culto que oferecemos ao Senhor? Você quer dizer: Deus, renova em mim. Eu quero renovar a minha vida diante do Senhor, eu quero ser mais usado pelo Senhor, eu quero ser infante, eu quero ser artilheiro, o que o Senhor quiser de mim. Eu quero dizer como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tem alguém que quer dizer a Deus nessa manhã, que você quer renovar o seu compromisso de fidelidade a Ele? Eu estou com vontade de renovar o meu. Eu quero dizer que eu estou renovando o meu compromisso de fidelidade ao Senhor. Toda vida que eu prego, eu peço a Deus fala primeiro para o meu coração. Senhor, fala para mim primeiro, porque eu não vou poder falar para outros aquilo que o Senhor não falou para mim. E Deus está falando ao meu coração, para mim renovar meu compromisso de fidelidade a Ele. Eu quero perguntar aos irmãos, se quiserem, lógico, querem renovar o seu compromisso também? Se quiserem, só para quem quer. Não vou pedir para ninguém vir na frente, não vou anotar o nome de ninguém, mas só para a gente ver. Quer renovar o seu compromisso de fidelidade a Deus nessa manhã? Se quiser, pode ficar em pé. Pronto, você ficou em pé, foi bom. Pode ficar em pé. Quer renovar seu compromisso hoje, nessa manhã? Eu quero renovar meu compromisso de fidelidade ao Senhor. Se você quer fazer essa renovação diante do Senhor, nessa comemoração de 54 anos da nossa igreja, que coisa linda! Nós estamos em pé dizendo: Senhor, eu quero renovar meu compromisso de fidelidade a Ti. Estou vendo quase todos, se não todos, mas deixa eu dizer uma coisa, antes de eu orar. Eu sempre gosto de dar a oportunidade da desistência. Sabe por quê? Porque esse compromisso que nós estamos renovando não é para mim, não é para o pastor Tadeu. Esse compromisso nós estamos falando diante do Deus, o Todo-Poderoso. É Ele que está anotando nossos nomes, o nosso compromisso de fidelidade a Ele. Portanto, eu gosto de dar oportunidade para desistir, porque a Bíblia diz: dura coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Está renovando mesmo? Se está, continue de pé. Se não, pode sentar, não vou nem olhar, não quero nem ver. Se você está em dúvida, se você ficou em pé só porque ficou em pé, sem saber o que estava fazendo, é hora de você sentar. Mas se você quer renovar realmente, permaneça em pé. E sem dúvida Deus está anotando no Santo Livro dos Céus o nosso compromisso de fidelidade ao Senhor, compromisso de orar, de contribuir, de ir e de anunciar, de pregar, de proclamar, de ficar envolvido e comprometido com a grandiosa obra do Senhor aqui na terra. É isso mesmo que estamos em pé, por isso mesmo. Vamos orar. Senhor, ó Deus poderoso, Senhor dos céus, da terra, Senhor, dono da nossa vida, Senhor que nos amou de uma maneira tão grandiosa, que veio ao mundo para dar a vida por amor a nós. Ó Deus, glórias ao Teu nome, pela oportunidade que o Senhor nos dá de servir a Ti. Obrigada, Senhor, porque nessa manhã, quando fomos impactados pela Tua palavra, que fala da pesca maravilhosa, obrigada porque o Senhor tocou nos nossos corações, para nos envolvermos e nos comprometermos ainda mais com a obra do Senhor. Ó Senhor, nós que estamos em pé, estamos dizendo ao Senhor: queremos renovar o nosso compromisso de fidelidade a Ti. E obrigada porque a Tua palavra diz que quando nós renovamos o nosso compromisso com o Senhor também renova o compromisso do Senhor conosco. Glórias ao Teu nome por essa grande bênção, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a aproveitar o tempo
de servir ao Senhor. Se aqui estamos, é porque o Senhor ainda tem algo para nós realizarmos. Obrigada, Senhor, porque queremos dizer nessa manhã, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me conforme a tua vontade. Obrigada pelos 54 anos desta igreja. Que esta igreja continue como é, olhando para o nosso alvo principal, que é o Senhor Jesus. E que nunca, Senhor, o Senhor nos ajude, Senhor, para nunca nós retirarmos o nosso olhar do Senhor, que é o dono, cabeça da igreja do Senhor aqui na terra. Glórias rendemos a Ti. Anote nossas decisões no livro sagrado. Não deixa que o inimigo retire de nós o que o Senhor colocou dentro de cada um de nós. Obrigada pela existência desta igreja, pelo pastor Tadeu e toda a sua equipe. Que esta igreja continue marchando em direção àquilo que o Senhor tem para ela realizar aqui na terra. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Continue conosco e nos ajude a realmente nos colocarmos diante do Senhor a cada dia e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu agradeço por esse tempo juntos aqui em comunhão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.